Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui em defesa do caríssimo Papa Emérito Bento XVI, falecido no ano passado. Vamos refutar a afirmação de que o Papa Bento XVI teria sido nazista, feito aqui por Emerson de Oliveira em 2012. Tô lendo um texto, pessoal. Bem, o negócio é que o pessoal afirma que o Papa Bento XVI, na adolescência, se alistou nas fileiras de Hitlerjugend, né, que é a juventude hitlerista. E que, é assim, claro, tentou acusar de coisas sociais, que ele teria sido um nazista, matador de judeu, genocida, não sei o quê. Bem, aqui estão os fatos que os detratores nunca vão te contar. Depois de seu 14º aniversário em 1941, Josef Ratzinger foi convocado para a juventude hitlerista, já que a adesão era obrigatória por lei para todos os meninos de 14 anos de idade alemães após 1939. Mas, porém, ele era um membro sem entusiasmo, que se recusou a participar de reuniões de acordo com seu irmão. Em 1941, um dos primos de Ratzinger, um menino de 14 anos de idade com síndrome de Down, foi levado pelo regime nazista e assassinado durante a Ação T4, campanha da eugenia nazista. Assim, a adesão à juventude hitlerista era obrigatória e a recusa seria vista como uma perigosa deslealdade antissocial. Em 1943, com a idade de 16 anos, Ratzinger foi, juntamente com o resto da turma, enviado para o Corpo de Artilharia Antiaérea, responsável pela guarda de uma fábrica de BMW fora de Munique. Ele foi então enviado para o treinamento básico de infantaria e foi enviado para a Hungria, né, para fazer isso aí, onde trabalhou para a criação de defesas antitanque até desertar em abril. Assim, é importante saber que seu pai era um feroz antifascista que ficou consideravelmente incomodado na força policial alemã por se recusar a adotar os pontos de vista nazistas. Ratzinger não entrou na juventude hitlerista e até ameaças foram feitas contra sua família por membros do partido nazista e quando estava associado, ele raramente comparecia às suas reuniões. Lembre-se também de que ele desertou da Wehrmacht nos últimos dias da guerra, apesar de saber que ele poderia ser morto se recapturado. Qualquer um familiarizado com a política da Alemanha nos anos da década de 1940 sabe que nazista era um termo usado para os membros do Partido Nacional Socialista. Nem todos os membros da juventude hitlerista ou da Wehrmacht eram membros daquele partido. Os aliados indiscriminadamente referem-se a todos os militares alemães como nazistas, o que é factualmente errado. E assim vamos resumir a ópera. Na idade de 14 anos, era obrigatório para os rapazes serem membros da juventude hitlerista, que foi o caso de Josef Ratzinger. Ele conseguiu sair mais cedo para que ele pudesse estudar para o sacerdócio. 2 anos mais tarde, quando ele tinha 16 anos, Ratzinger foi convocado novamente pelo exército alemão. Ratzinger trabalhou como ajudante em uma brigada antiaérea. Em 1945, ele foi submetido à formação básica e ficou perto da sua cidade natal na Baviera. Quando as forças aliadas avançaram, ele desertou do exército alemão, arriscando-se a ser morto por isso. Depois que ele escapou, Ratzinger foi capturado por soldados norte-americanos e passou o resto da guerra em um campo de prisioneiros. Nem Ratzinger nem qualquer membro de sua família juntou-se ao NSDAP, que é o partido nazista. O pai do Papa era crítico do governo nazista e, como resultado, a família teve que se mudar 4 vezes antes de completar 10 anos de idade. Nada disso é notável, no entanto, porque o mesmo aconteceu com outros alemães de famílias católicas. Embora muitos líderes católicos alemães estavam, infelizmente, dispostos a trabalhar com os nazistas, muitos católicos e padres católicos individuais resistiram o melhor que podiam, recusando-se a cooperar com o regime político que considerava como anticatólico, o qual considerava como a personificação do mal. Fazer parte da juventude hitlerista não era ser membro do partido nazista. Eram duas coisas completamente diferentes. Então, é o seguinte, Pedro. Claro, há esses filmes americanos, história em quadrinho alemã, desenho americano, gosta muito, entendeu? De fazer isso que, nossa, na época da Segunda Guerra, todos os alemães eram maus, todos os alemães eram nazistas. Olha, pessoal, os alemães, na época da Segunda Guerra, em sua maioria, eles eram também vítimas, né? Eles fizeram muita coisa ruim, né? A população da Alemanha fez muita coisa ruim.
Mas os alemães também foram vítimas, né? O pessoal não estuda e fala merda, né? Ó, o caso do Holocausto, por exemplo. O Holocausto só foi ser confirmado como realidade depois da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, ninguém sabia que estavam matando judeu ali. Entendeu? O pessoal considerava o Holocausto teoria da conspiração. Até onde o pessoal sabia era a propaganda que os nazistas davam, que os judeus não vão lutar na guerra, então a gente levou eles para campo de concentração para eles trabalharem, né? Trabalharem recebendo comida, recebendo salário, com as famílias dele, pipipopopó. Enquanto isso matam geral, né? Infelizmente. Então, por favor, quando você for pensar em Alemanha nazista, em Segunda Guerra, essas coisas, tire da sua cabeça filminho americano de que todos os alemães eram genocidas, antissemitas, o que olha, muitos alemães eram perseguidos pelo governo nazista, né? Muitos eram forçados, né, coagidos a trabalhar com esses caras, mas que mesmo assim, na graça do Nosso Senhor, chegaram a tentar contribuir, e de fato contribuíram, para a vitória dos aliados, né, sobre os nazistas. E, continuando aqui o assunto, falando aqui do testemunho do Georg Ratzinger, o irmão do Papa Bento XVI, ele, segundo ele, né, o Monsenhor Georg Ratzinger, ele não participava das reuniões da juventude literista, né, e a sua família sofreu economicamente como resultado. Em sua entrevista com Andrea Tornelli para o jornal italiano Il Giornale, o Monsenhor Ratzinger revelou vários detalhes desconhecidos da infância do Papa, relatou a agência de notícias católica. Depois de notar que seu pai considerava o nazismo como uma catástrofe e não apenas o maior inimigo da igreja, mas também de todos os credos da vida humana em geral, o Monsenhor Ratzinger disse que ele e seu irmão foram obrigados a entrar na juventude hitlerista, porque o Estado ordenou que todos os filhos em idade escolar, de acordo com a sua idade, deviam ser cadastrados para certos grupos de jovens. Quando era obrigatório, foram registrados como um bloco. Não havia liberdade para escolher e não comparecer às reuniões teria trazido consequências muito negativas. Ele diz que seu irmão Joseph não participava das reuniões e que isso trouxe prejuízos econômicos para minha família, porque ao não participar não poderia receber os descontos para as mensalidades escolares. O Monsenhor Ratzinger disse que a Segunda Guerra Mundial foi um período difícil para a família. Entre aspas, tivemos um bilhete para comprar as rações mensais, que eram simplesmente itens genéricos como açúcar, óleo, manteiga e um pouco de carne. Ele também falou sobre o serviço militar. Entre aspas, meu irmão foi chamado logo depois de mim. Tivemos objetivos e ideais que eram contrários aos de Hitler, mas era nosso dever como soldados. Nós não sabíamos quando a guerra acabaria. Durante a entrevista em Ratisbonne, na Alemanha, o Monsenhor Ratzinger disse que seu irmão era uma criança viva, mas não um terremoto. Lembro-me dele como sendo sempre alegre. Ele sempre demonstrou uma grande sensibilidade para com os animais, flores e em geral a toda a natureza. Talvez seja por isso que ele sempre apreciou animais de estimação como presente de Natal. Seu cuidado para a natureza e para os seres vivos era uma característica dele. Falando depois sobre sua família, o Monsenhor Ratzinger diz que sua família era muito unida, e seu pai era um comissário de polícia que veio de uma antiga família de agricultores da Baixa Baviera. Minha mãe era filha de artesãos e antes de casar teve que trabalhar como cozinheira. Quando era possível, quando crianças, a gente ia à missa diária. Ele disse que foram coroinhas e que suas vocações ficaram claras logo no início. Primeiro para mim, depois para ele. Em Tittmoning, Joseph recebeu a confirmação do cardeal Michael Faulhaber, o grande arcebispo de Munique. Ele ficou surpreso e disse que gostaria de se tornar um cardeal. Mas poucos dias depois, enquanto viu um pintor que estava pintando as paredes da nossa casa, ele disse que queria ser pintor quando crescesse. O Monsenhor Ratzinger também observou que muito antes de ser eleito, Joseph Ratzinger havia sinalizado que ele pensou que Bento seria um bom nome para um papa. Entre aspas, né, alguns anos atrás, meu irmão me disse que Bento seria um bom nome para um novo papa. Agora, ele não se lembra de ter dito isso, mas eu lembro. É isso, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe você.